Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Josiano, professor de História e Geografia. Então, pessoal, nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando com vocês um versículo, que fala o seguinte: Ainda que a minha mente e meu corpo enfraqueça, Deus é minha força e Ele é tudo o que eu preciso. Salmo 73. Ok, pessoal? Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre escravidão, tráfico e práticas de resistência. Então vamos lá. Então, nessa aula de hoje nós vamos conhecer, como se organizava a escravidão na África antiga, compreender, como se desenvolveu o processo do tráfico transatlântico, de escravizados na África para diferentes regiões do mundo, tentar avaliar, os impactos para os povos africanos do tráfico dos escravizados, também tentar identificar, como se organizava, esse tráfico de escravizados para a América Portuguesa, conhecer as formas de utilização da mão de obra indígena, na colonização da América Portuguesa, identificar as principais influências, africanas na cultura brasileira e reconhecer essa importância. Então vamos lá, Como em outros continentes, a escravidão foi uma prática muito antiga, e comum na África, existindo desde a antiguidade. Ela ocorreu pelos mais variados motivos, Quais foram? Pela punição, por crimes, pagamentos ou penhora de dívidas, derrotas em guerra, entre outros, Então a escravidão variou muito ao longo do tempo, até mesmo na intensidade, Era pouco frequente, nas aldeias e mais intensa nos grandes reinos, A África foi fonte de escravizados para as civilizações antigas, Para o mundo islâmico a partir do século VII, E mais tarde, para a América, até a chegada dos europeus no século XV, A escravidão era feita, como cativos obtidos, nas guerras internas entre os reinos e etnias, e aos poucos, foram adquirindo caráter comercial, e com a formação dos reinos e elites, articuladas com tráficos de cativos, E com isso, os escravizados se tornaram uma mercadoria, alvo de sistema de exploração econômica, Eles tinham como sua identidade humana anulada e seus direitos perdidos. Até hoje a escravidão deixou marcas que tentam ser reparadas, ou combatidas pela sociedade brasileira. Então vamos lá, vamos falar como que era a África e esse processo de escravidão. A partir do século VII, com a conquista do norte da África pelos islâmicos, foram criadas as rotas, transsaarianas, ou seja, pelo deserto do Saara, de comércios de escravizados. Os africanos escravizados também eram comercializados, nessa rota oriental pelo Oceano Índico e também pelo Mar Vermelho. Então, os povos islâmicos, eles se organizavam em grandes caravanas, que percorriam o deserto do Saara. Seu principal meio de transporte eram os camelos. Esses comerciantes logo ganhavam seguidores nessa região. Então, apesar da imensa dificuldade, diante das condições do Saara, como as grandes distâncias e a falta de água, e também de poços, o comércio transsaariano de vários produtos e de escravos, impulsionou o que? Esse processo de escravização. Deu sentido comercial, e serviu para a instalação organizada, do tráfico negreiro africano, superando a forma tradicional de escravidão doméstica, em uma escala bem mais reduzida. Então vamos lá? Então a roedura continental. Entre os séculos 7 e o século XVI, acredita-se que mais de 7 milhões de africanos, entre homens, mulheres e crianças, foram capturados, e também aprisionados e escravizados e levados para outras regiões da África, Oriente Médio, América e também da Ásia, E a chegada dos europeus no século XV, impulsionou esse comércio de escravizado por meio de feitorias, estabelecidas ao longo das costas marítimas do continente africano.
tanto do lado Atlântico quanto do lado Índico. Esse processo de ocupação de regiões pontuais, né, da costa litorânea africana, que durou até o século XIX, né, ficou conhecida como um processo de roedura, né. Portugal tinha tanto interesse, né, no tráfico de escravizados que o rei Dom Afonso V não por acaso chamou de africano, né, e obteve o apoio do Papa para o domínio da costa africana e para a escravização de africanos por meio de uma bula papal, né? E por ela, né, firmava-se a ameaça a quem se opusesse a tais determinações. Então vamos lá. A chegada dos europeus e o tráfico transatlântico. Então, a partir do século XV, né, com o início da exploração por parte dos portugueses, né, seguido pelos franceses, holandeses, ingleses e também os espanhóis, os africanos escravizados passaram a ser transportados pelo Oceano Atlântico, né, para as áreas coloniais, né. O fortalecimento, né, do tráfico transatlântico europeu intensificou o aspecto comercial da escravidão. Assim, ele provocou ainda mais confrontos, né, entre etnias, aldeias e estados africanos e intensificou o aprisionamento dos africanos, né, ou seja, dos cativos. Então, essas guerras, né, favorecia o aprisionamento, né, de muitas pessoas. A convenção, né, de alguns soberanos africanos ao cristianismo, né, como o do rei do Congo, e as boas relações até o século XVII, né, além de outras alianças, dizimaram as práticas, né, escravagistas. As investidas, né, europeias aconteciam no litoral africano, mas com a fuga de muitos indivíduos para o interior e o aumento do tráfico, né, os comerciantes europeus passaram a adquiri-lo, né, de comerciantes africanos e também de chefes locais, né, por meio de quê? Do escambo, ou seja, da troca. Os escravizados eram trocados por quê? Por tabaco, tecidos, cachaças, armas, joias, vidros e outros produtos oferecidos pelos traficantes, né? No início, os africanos escravizados pelos europeus eram enviados para a Europa, né? Depois foram levados às plantações de cana-de-açúcar nas Ilhas da Madeira, né? E ao tráfico, né, no interior da própria África, né? E com isso, né, passaram a fazer parte da estrutura econômica colonial, tornando-se a principal mão de obra na América Portuguesa, né? Não sabendo, né, o número preciso de pessoas trazidas da África para a América. Vamos lá? Agora vamos falar do tráfico de africanos escravizados para a América Portuguesa. O transporte dos africanos escravizados até a América Portuguesa era feito em embarcações chamadas de tumbeiros, né, ou navios negreiros. As viagens chegavam a durar 2 meses e 200 a 500 pessoas podiam ser transportadas por navio. Durante o século XVI, calcula-se que cerca de 1/3 das pessoas morria por causa das péssimas condições, né, de higiene e também de alimentação, né, além dos maus tratos recebidos. Os indivíduos, né, que chegavam vivos, né, eram desembarcados e vendidos, né, nos principais portos da colônia, né, como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém e também São Luís, onde estavam sediados, né, os comerciantes que controlavam esse tipo de tráfico. Na maioria dos escravizados, né, eram bantu, ou seja, capturados, né, nas regiões do atuais Congo, né, Angola e também em Moçambique, e também sudanenses que eram originados do atuais território da Nigéria, e também da Costa do Marfim. Entre os séculos 16 e 19, o Brasil foi um dos principais destinos, né, dos navios negreiros, sendo o território que mais recebeu africanos escravizados na história, integrados, né, ao amplo comércio
formaram-se poderosas casas comerciais e pequenos e médios, comerciantes se envolveram na distribuição desses escravos. Então, durante quase 400 anos, os africanos e seus descendentes serviram de mão de obra, nas lavouras de canas-de-açúcar, café e na exploração do ouro, nas atividades urbanas e em muitas outras funções, vivendo diversas formas de violências, em seu cotidiano. Então, existem muitos estudos, que têm procurado entender os contextos e as particularidades e as variações das práticas sociais e também culturais, dos escravizados com relação às famílias, formas de resistências, heranças e transformações de aspectos de seus locais de origem, resgatando, traços da vida cotidiana dessas parcelas explorada, da população. Então vamos lá, agora vamos falar da utilização da mão de obra indígena. Os indígenas foram amplamente utilizados como mão de obra, nas primeiras décadas de colonização da América Portuguesa e em menor intensidade até o século XIX, em especial, na capitania de São Vicente. No Nordeste, elas foram rapidamente substituídas pelos africanos escravizados. Logo após, surgiu as primeiras grandes propriedades açucareiras. Os indígenas eram vistos, pelos colonizadores europeus como preguiçosos, por isso não se adaptaram ao trabalho nos engenhos. Então, essa ideia que os indígenas eram preguiçosos, é uma explicação preconceituosa, que revela um pouco do desconhecimento sobre a cultura dos indígenas. Na tradição dos indígenas, que praticavam a agricultura e o plantio, servia para a sobrevivência do grupo, e não para a obtenção de lucro. Portanto, o trabalho em grandes plantações não tinha sentido, para os indígenas. Essa explicação foi feita, por muito tempo e contribuiu, para ocultar as verdadeiras causas da escravidão africana. Como nós já vimos, com relação aos jesuítas, tratava os indígenas como um novo rebanho, de fiéis necessários para a expansão da fé católica. Por isso, a escravização, de indígenas era combatida pelos jesuítas, confrontando, diferentes senhores de engenho. É importante considerar também que depois da chegada dos portugueses, a população indígena diminuiu muito. A escravização, o extermínio dos povos guerreiros, e epidemias de gripe e outras doenças trazidas pelos europeus contra as quais os nativos não tinham imunidade, foram fatores que provocaram esse declínio. Assim, a opção pela escravização dos africanos atendeu vários interesses e amenizou os conflitos entre os senhores e os missionários, jesuítas. Solucionou o problema da mão de obra para as novas atividades econômicas e também garantiu, uma fonte de lucro para a metrópole, como o comércio de africanos escravizados. Então vamos lá, agora vamos falar de africanos escravizados na América Portuguesa. Os africanos escravizados desembarcados na América Portuguesa eram contados e conduzidos para leilões, ou em armazéns após o pagamento dos tributos, alfandegários. E no século XVII, Salvador e Recife lideravam, a distribuição dos cativos. E no século XVIII, com a exploração do ouro, diante de Minas Gerais e Rio de Janeiro, ganhou grande importância, na distribuição dos africanos escravizados. Com isso, houve o desenvolvimento da região portuária do Rio de Janeiro, com armazéns que alojavam os escravos e onde muitos morriam, debilitados pela viagem e pelas imposições dos traficantes. Os africanos escravizados eram negociados pelos interessados ou agentes dos fazendeiros. Na economia açucareira, matriz do impulso da escravização africana na América Portuguesa, costumava-se separar os africanos dos membros de sua comunidade, assim como a sua família antes de serem levados aos engenhos. Eles trabalhavam
em todas as fases do processo de produção do açúcar, né? Na plantação, no cultivo, no beneficiamento da cana-de-açúcar e também no transporte. E os africanos, eles trabalhavam, né, sob o controle do feitor, né? Os africanos eram castigados fisicamente caso se recusassem a trabalhar ou desobedecessem, né, às ordens, né, de seu senhor. Dois dos instrumentos de tortura mais utilizados era o bacalhau, né, que era o quê? O chicote de couro cru, e o viramundo, né, que era as algemas de ferro, né, que prendia os pés e as mãos. Então vamos lá, agora vamos falar das expressões culturais e de resistência. Os africanos resistiam à escravidão de várias maneiras, como as fugas, os furtos, incêndios e as destruições das plantações. Eram algumas das manifestações de sua rebeldia, né, contra os trabalhos forçados e a violência praticada pelos senhores e os feitores, né, e que os vigiavam à noite e de dia. Outro tipo de resistência era a recusa do trabalho. O escravizado se retirava para um canto e ali ficava até morrer. Essa atitude foi identificada como uma doença, né, denominada banzo, causada pela saudade, né, que tinha da África. De acordo com alguns estudiosos, porém, ela era uma forma de não aceitação à situação imposta, né? E as práticas culturais como a capoeira, a dança e as festividades, né, os cultos e as irmandades religiosas negras foram muito importantes para reafirmar essa cultura africana. Expressavam a resistência, né, criavam espaço de ajuda mútua e recriavam identidades locais novas, né, por meio de elementos comuns e das culturas indígena e europeia, né? As uniões familiares também foram importantes para reforçar esses laços, né? Ainda que o principal elo entre os escravizados tenha sido criado por meio de experiência como os cativos, né? Os cultos africanos mais antigos em terras brasileiras são conhecidos hoje como calundu colonial, né? Com práticas de curandeirismo, uso de ervas, adivinhações. Desde o século XVII, essas práticas envolviam, né, os mais diversos grupos da sociedade colonial, dos escravizados aos colonizadores brancos e negros, né? A misturas, né, de tradições africanas, europeias e indígenas originou o que? A Umbanda, né, como a crença nas forças naturais que interferem na vida das pessoas. Desse universo faz parte a figura dos caboclos, né, dos pretos velhos, né, dos exus, espíritos, né, das pombagírias, entre outras, né. Outra vertente, né, religiosa de origem africana é o candomblé, né, com as suas oferendas, as divindades, seus pais, mães de santo, entre outros, né? Destaca também os cultos dos orixás, esses seres sobrenaturais, né, que atuam, né, no mundo dos vivos e comandam, né, a força da natureza. Então vamos lá, agora vamos falar sobre os quilombos. Além das resistências individuais cotidianas, né, havia também as resistências coletivas, como as fugas em bandos, né, e a formação dos quilombos, acampamentos de cativos fugidos, né, bem distante das povoações dos engenhos e dos núcleos urbanos. Com o tempo, os quilombos se transformaram em aldeias produtivas, com a vida social e econômica própria, né, habitada pelos escravizados fugidos e por pessoas livres. O Quilombo dos Palmares foi o mais famoso e antigo núcleo de resistência contra o escravismo, né, localizado na Serra da Barriga, né, em Alagoas, né. Então, pessoal, para finalizar, peço que vocês façam a atividade trabalhando com documentos da página 216 e a atividade da página 221, ok? Então, qualquer dúvida com relação ao
conteúdo ou com relação a essa atividade, eu vou estar de plantão durante esse período da aula. Vocês podem me mandar mensagem, tanto lá no WhatsApp quanto no grupo, ok? Então, pessoal, até a próxima aula.